Olá, bem-vindos a 21 Training Coach. Eles falam sobre a Suchinski, apresentando o nosso tradicional informativo semanal para índices internacionais, válido para esta semana de 3 a 7 de março de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa app, disponível aí nas versões Android e também para o seu iPhone. Você poderá fazer o download aí nas tendas do Google Play, também da App Store, fazer o teste aí de 10 dias gratuito e logo escolher um plano que mais atenda à sua necessidade. Muito bem, vamos dar uma olhada no nosso calendário econômico. Nesta semana temos uma semana bastante movimentada. Vamos começar aqui. Vemos que nesta segunda-feira é feriado aí de carnaval, Brasil e Argentina. Às 5h53 da manhã, PMI de fabricação da Alemanha. Temos às 6h30, às 6h30, PMI de fatura na Inglaterra. No Canadá, às 10h30, RMPI mensal. Nos Estados Unidos, o mesmo horário, gastos pessoais, índice principal de gastos. Na Eurozona, às 11h, discurso do presidente Draghi. Ao meio-dia, índice industrial americano. Também. E na sessão asiática, finalizando às 21h30 na Austrália, aprovações para construção e conta corrente. Seguimos aqui na terça-feira, temos à 00h30, decisão das taxas de juros para a Austrália, declaração das taxas do Banco Central. Às 5 da matina, mudanças da taxa de desemprego na Espanha, PMI de construção às 6h30 na Inglaterra. E finalizando a sessão às 21h30 na Austrália, PIB trimestral, Produto Interno Bruto Anual. E na China, PMI de serviços às 22h45. Na quarta-feira, feriado aí, quarta-feira de cinzas no Brasil, às 6h28, PMI de serviços na Inglaterra, porém o mercado internacional funciona normalmente. Às 10h15 nos Estados Unidos, mudança de empregos não agrícola, taxas de juros para o Canadá. Às 12h, meio-dia, índice não industrial para os Estados Unidos. Temos aqui às 16 horas livro bege, também nos Estados Unidos. Às 21 discurso mesmo da FONC. 21h30 na Austrália, balança comercial e vendas no varejo. Na quinta-feira temos aqui às 9 da manhã taxas de juros para a Inglaterra. Às 9h45 taxas de juros para a Eurozona. Várias notícias de médio impacto aí nos Estados Unidos e no Canadá. Ao meio-dia no Canadá, PMI IVEI. E finalizando na sessão asiática, 19h30, discurso do governador da Austrália. Fechando a semana na sexta-feira, as principais notícias aqui às 10h30 no Canadá, novos postos de trabalho. Nos Estados Unidos, folha de pagamento não agrícola. Também taxa de desemprego nos Estados Unidos. E na China, às 23h, balança comercial chinesa. Uma semana bastante carregada aí, com vários fundamentais. Como sabem, não operamos 20 minutos antes nem 20 minutos depois desses fundamentais para evitar que a volatilidade da notícia nos danifique ou nos tire de alguma operação. Obviamente, se somos traders intradia, se estamos aí com position, uma operação tipo swing, não tem muita importância. Vamos então aqui começar com o Standard & Poor's. Vemos que no gráfico mensal é um bullish, a gente tem padrão de continuação altista, novas máximas. Estamos falando inclusive nos 2.000 pontos, aí o Standard & Poor's poderá chegar nas próximas semanas. Já no semanal, executando a formação em P, temos aí uma P-Formation bem desenvolvida já. Rompeu a resistência com força, padrão de continuação altista. Estamos esperando que agora no diário nos dê um pivôzinho de alta, um padrão de continuação altista acima dessas máximas históricas no Standard & Poor's. Seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq também, vamos ver aqui o gráfico mensal, estamos iniciando o mês de março. Completamente altista, executando também padrão de continuação altista, com muita força. Quem sabe chegará nos 4.000 pontos, já veremos. O semanal, a tendência é madura, o movimento esticado seria um excelente movimento, um fundo ascendente, um acercamento, uma aproximação dessa linha de tendência terciária já, porque o movimento é bastante vertical, para nos dar uma seguinte oportunidade de compra. Já no diário, uma consolidação, veremos, pode ser o início de uma etapa 3, fechou praticamente com doji, sobre compra total, movimento esticado, tendência madura. Esperaria um pivôzinho de alta no diário para entrar comprado. Já o Dow Jones. Dow Jones vemos aqui no semanal, no mensal, que é um pivô de alta, cumprindo com a condição de formação do pivô. Veremos agora no mês de março, na próxima vela, romperá os 15.000
os 16.538 pontos, aqui está a plena resistência, 16.525, estamos esperando a ruptura deste Dow Jones. É o mais interessante dos índices americanos porque tem um pouco mais de fluidez no semanal, ainda que não seja tanta, porém para um day tradezinho seria bastante tangível. Vemos aqui que no diário rompeu esses níveis, tem um pouco mais de espaço, deve chegar ao teto aí dos 16.450 aproximadamente. Seguimos com os europeus, vamos com o DAX. DAX 30, vemos que não estou com problema de data aqui, porque essa não é a data verdadeira no gráfico mensal, porque é totalmente bullish. Vamos para o gráfico semanal, que é uma possível formação em P. Veremos se esta semana fará este movimento e voltará a testar aqui os 9.825 pontos. A fluidez não é tão grande, porém deve fazer o teste aí do topo. No diário, temos aqui resistência, um pivôzinho de 725. Se romper aí sim os 796, 9.800 será a próxima parada. Com essa cauda longa aqui que deixou, essa vela aqui que nos indica a mudança de direção, bem provável que este DAX volte a testar o topo aí dos 700, 800 nessa semana. Já o K40, o índice de Paris, vemos que no mensal conseguiu fazer a ruptura dessa importante zona de resistência. Aqui tínhamos uma resistência bastante forte já de 2008 ainda, 4.348, fez a ruptura, fechou acima, isso é o mais importante. Vemos que no semanal deixou aí um pavio, praticamente um doji, uma vela de indecisão. Veremos se formará um milho maior, um fundo ascendente, um pivô de alta seria excelente para buscar uma compra por aqui no diário. Eu esperaria o breakout dessa zona, poderíamos colocar uma ordem pending acima, stop loss um pouco amplo, porém abaixo, poderíamos buscar uma compra neste K40 quando fizer esta ruptura. Seguimos, vamos com o AUS 200, o índice australiano. O índice australiano vemos que no gráfico mensal com muita potência. Agora vejam só o que está acontecendo com esse índice australiano. Esse índice australiano chegou aqui, aqui é a crise de 2008, ó, vejam ali embaixo. Setembro, agosto, julho, junho de 2008, aqui é a crise de 2008. Agora que o índice australiano recuperou a totalidade da caída da crise de 2008, ou seja, aqui praticamente 6 anos após essa grande crise, o índice australiano recuperou-se 100%, está em níveis aí de pré-crises 2008. Agora veremos se fará a ruptura dessa zona aí dos 5.458, poderia chegar inclusive aos 6.000 pontos. Essa vela, esse grande engolfo de alta, eliminando os últimos 3 meses, sinaliza que realmente está com muita força. No semanal, fechando praticamente com doji, eu gostaria de esperar a ruptura e um throwback acima dos 5.470 pontos. No diário, um possível mínimo maior, porém a resistência está muito próxima. Eu esperaria a ruptura dessa zona de resistência aí no diário para buscar uma compra. Já o FTSE, o índice de Londres. O FTSE também tem um problema de data, como o DAX não é essa data real, porque é totalmente bullish, não está correto. Vemos que no semanal está praticamente com a mesma situação do AUS 200, está em zona de resistência semanal, deve fazer a ruptura. Eu pensaria em compras quando fizer a ruptura em daily ou em 4 horas ou 1 hora, apresentar um fundo ascendente, um pivô de alta acima dos 6.860. Já no diário, deve fazer a ruptura dessa zona dos 812, logo poderá testar os 857, talvez um day tradezinho em 15 minutos seria alguma coisa. Não sei se vale a pena o risco, o melhor seria esperar a ruptura realmente dos 860. E o índice japonês, o índice de Tóquio, tivemos que no mensal chegou no importante suporte, deixando a figura do martelo, dando uma resistência menor aqui dos 14.970. Se fizer a ruptura, deve fazer o teste do topo anterior nos 16.300. No semanal, gostaria de esperar uma correção mais profunda, porque a correção ainda ordenada já cumpre com a condição de formação do pivô baixista e poderia fazer este movimento. Obviamente que se apresenta esta semana, faz esse movimento, já caracterizaria uma correção profunda e aí descartaríamos vendas. Porém no diário deve fazer a ruptura desses níveis aqui dos 15.075 e logo poderia chegar aos 15.360 aproximadamente. Ok? Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Cuidado porque essa semana temos declarações aí do presidente do Banco Central Europeu que deve trazer muita volatilidade. Sou Jonas Suchensky, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.